Bom dia, hoje vamos falar de Dorcas. O tema é Costurando Relações Saudáveis. O nosso texto está em Atos 9, de 36 a 43, que eu estarei lendo agora. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Bom, esse texto nos remete a como nos relacionamos com as pessoas. Era um tempo de paz e crescimento da igreja lá por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, né? O texto bíblico apresenta Dorcas como uma discípula. Ela era conhecida por suas obras. Dorcas era notável por suas obras. Ela fazia visitas às pessoas enfermas, hospedava as pessoas forasteiras, participava de enterros, consolava e doava esmolas, né? Ao que parece, Dorcas também tinha um trabalho muito especial com as viúvas. Por ser alguém tão especial na comunidade, sua morte foi sentida por muita gente. E houve quem não se conformou com aquela situação. E algumas pessoas, ouvindo falar que Pedro estava na região, recorreram a ele, como o texto nos diz, e que prontamente os atendeu. Pedro havia curado a Enéas na cidade de Lida, ali perto, e Enéas era paralítico, e Pedro orou por ele e mandou que ele ficasse em pé, e ele foi curado em nome de Jesus, e ali muitos creram em Jesus. Pedro então ora e ressuscita Dorcas. Dorcas nos ensina que é preciso cuidar das nossas relações, né? A maneira como Dorcas se relacionava com as pessoas foi determinante, né, para que ela recebesse a ajuda necessária quando mais precisou. Dorcas estabelecia relações saudáveis. Dorcas servia sempre. E no momento que mais precisou, ela também foi servida.
A igreja precisa investir em relações saudáveis que sirvam as pessoas em todas as suas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Isso acontece à medida que o afeto e a humanidade dirigem as relações que estabelecemos. Respeitar os nossos próprios limites também é fundamental. Não exija demais de você e dos outros. Não exija além daquilo que Deus pede. Quem deve comandar o seu trabalho missionário é o Espírito, não o seu perfeccionismo, porque muitas vezes somos, por demais perfeccionistas. Não dê demais, também não dê de menos para a obra do Senhor. Dorcas enxergava a necessidade daquelas viúvas e essas mulheres enxergaram a enfermidade de Dorcas. Assim, sua morte gerou inconformismo na comunidade. Dorcas construiu relações interpessoais saudáveis. Quando pensamos as relações que estabelecemos e vivenciamos dentro e fora da igreja, precisamos nos perguntar o quanto estamos colaborando para que essas relações se tornem tóxicas ou curativas, A maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas colabora com o bem-estar ou não dos grupos onde nos inserimos. Avaliar a nossa caminhada, nosso egoísmo ou disposição em servir se faz necessário quando entendemos o propósito relacional da vida espiritual com Deus e em comunidade. Vejam, o aspecto dessa lição trata de construir relações interpessoais saudáveis. Isso requer honestidade, companheirismo, encarar os conflitos, resolvê-los à luz do diálogo e da palavra de Deus. Hoje é esse texto que eu deixo com vocês, esse estudo, essa palavra de Deus que nos ensina com Dorcas. Dorcas era uma pessoa que se doava. Dorcas era uma pessoa que estava ali, sempre disposta, como aquelas viúvas que mostraram para Pedro aqueles vestidos que Dorcas fazia para elas. As viúvas eram pessoas apartadas da sociedade, que dependiam muito da caridade dos outros. Então Dorcas era essa pessoa que cuidava não só das viúvas, como dos enfermos, como das pessoas que chegavam ali na cidade, das pessoas que necessitavam de alguma coisa. Dorcas cuidava do pobre. Dorcas estava presente até na hora da dor, da morte de muitas pessoas. Dorcas estava lá no enterro. Então é isso que hoje temos que pensar como cristãos, como homens e mulheres de Deus. E deixo essa palavra para vocês hoje, que vocês possam refletir e aprender com a palavra de Deus, que a nossa vida depende dele. Fiquem com Deus e tenham um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém.